Faço aqui a sequência dessas lives trabalhando passo, partilhando passo, e vou considerar hoje aqui o final das considerações sobre o primeiro passo, princípios espirituais, e seguindo em frente. Eu vou fazer alguns comentários aqui de algumas perguntas que eu acho mais relevantes dentro do tempo em que eu tenho aqui para trabalhar essa live. Em princípios espirituais, eu separei aqui a pergunta: tenho estado em contato com a realidade da minha doença, não importando há quanto tempo estou limpo? A palavra doença, ela agride um pouco um jovem, né, de 30 anos, de 35 anos ou menos. Ele não vai considerar, não vai aceitar pacificamente a ideia de ser portador de uma doença. Normalmente a palavra doença ela é rejeitada. Sempre foi, né? Antigamente não se podia falar câncer. A mãe mandava bater na boca. Era doença ruim. E quando a pessoa vem para um programa de recuperação, ela vai ter dificuldade de aceitar que ela é portadora de uma doença. Uma doença brava, hein? Então, essa pergunta: tem estado em contato com a realidade da doença, não importando há quanto tempo limpo, ela é muito importante, porque a não aceitação de um estado de doença pode não dar para o problema da adicção, do qual aquela pessoa é portadora, não dá para ela a gravidade, a importância que ela tem. E se não se der, não se tiver a ideia da gravidade da doença, não vai se cuidar. Muitas vezes a pessoa não incorporando a palavra doença, ela vai achar que é um vício, é um costume, e vai muito mais além do que costume, porque ela mata, ela enlouquece, ela mata prematuramente, enquanto não mata, e a pessoa vai viver num estado de morte. Tem que ser uma doença brava para poder impedir que a pessoa viva minimamente com alguma capacidade de fazer coisas, de existir normalmente. Então, aceitar a realidade da doença é o que vai impulsionar um adicto a trabalhar um programa de recuperação. Se não houver aceitação para um estado de doença, para a gravidade da doença, não vai haver fraternidade, não vai haver solidariedade, vai haver, sim, um demérito àquilo que a pessoa tem, e provavelmente fazê-la recair ou não conseguir atingir um nível onde ela possa existir com alguma paz de espírito. Então, a aceitação da doença é fundamental para que haja um movimento em direção à recuperação. Se você vê uma pessoa com uma doença grave, normalmente ela vai fazer tudo o que o médico mandar, tomar todos os remédios, se submeter a toda judiação, todas as dores que um possível tratamento possa provocar nela. Então, se é uma doença, tem que se esforçar para poder amenizar seu poder sobre a vida. Essa pergunta ela é bastante interessante. Vamos ver outra aqui ainda no capítulo Princípios Espirituais. De que forma você está praticando o princípio da mente aberta? Mente aberta é fundamental, né? Vamos partir do princípio de que o adicto, ainda na ativa ou sem tratamento,
sem passo, sem recuperação, ele ainda se encontra num estado de solidão, de isolamento. Ele é muito só. Ele é alguém dentro de um coco e que não consegue se comunicar com o lado de fora. E aí ele está nesse estado também, inclusive porque não tem capacidade de ouvir os sons das falas que vêm de fora dele. E a partir daí ele tem muita dificuldade de aprender o que o outro tem a dizer, porque ele não permite que o outro lhe diga, ou ele não se permite escutar aquilo que o outro tem para lhe dizer. Então, a mente aberta é fundamental, é o que vai fazer, colocar num estado mínimo de humildade para poder prestar atenção e aprender com o outro, com aquilo que o outro tem de experiência para lhe dizer. Está disposto a seguir sugestões de padrinho? Se houver mente aberta, sim. Se não houver, não. Talvez ainda prevaleça, sem a mente aberta, um estado de profundo egoísmo que vai impedir que o outro possa acrescentar o que lhe falta. Está disposto a ir a reuniões? Reuniões são fundamentais, né? Cada um com a sua turma, né? Se um sujeito pretende se manter limpo, ele precisa receber o oxigênio e conviver com aqueles que estão limpos. É que um grupo de pessoas que estão limpas, querem continuar limpas, falam sobre isso, falam de dificuldades, possibilidades e esperanças. É importante que se esteja ao lado deles, porque nesse ambiente é que vai ocorrer o ânimo para que a pessoa possa se manter no estado de busca eterna de recuperação. Se você está disposto a dar o melhor de você pela tua recuperação, fundamental, né, cara? Fundamental, né? Mesmo que com toda a dificuldade que se possa ter, é importante se empenhar dentro desse processo para poder criar futuro. Quando se chega no programa, não há futuro, só há passado. Só há passado, um passado pesado, difícil, que está dizendo o tempo todo, você não vai conseguir. Se olhar para trás, é isso que você vai ver. Tem uma orientação para quem anda em montanhas, em lugar muito alto, para que não olhe para baixo, não olhe para o abismo, que o abismo vai atrair você. O teu passado te atrai. Se ele for constantemente repetido, falado nas suas misérias, seus efeitos colaterais de ativa, esse passado te atrai, como a lâmpada atrai a mariposa, o seu passado atrai você para os seus piores dias. Lembre-se que aquele tempo de ativa, ele foi muito necessário para que nascesse um novo tempo. Não dá para pensar, repudiar aquilo, mas também não dá para ficar falando daquele passado todo o tempo. É importante e fundamental se criar presente, se criar possibilidade de futuro, construindo conhecimento, abrindo a mente, participando, frequentando, estando junto para que isso possa acontecer. Tem uma outra pergunta aqui que é interessante, né? Você acredita que você é um monstro que envenenou o mundo inteiro com a sua adicção? Você acredita que a sua adicção é totalmente inofensiva para grande parte da sociedade à sua volta? Ou é alguma coisa intermediária? Normalmente, quando respondem, as pessoas respondem nem tanto um monstro e nem tanto um sujeito inofensivo. Realmente falam de um estado intermediário. Quando a pessoa se coloca ou tenta
cantar glórias da sua ativa, de coisas terríveis que ele fez. Talvez até ele queira estar atraindo atenção, pode ser tudo isso que ele conta e que ele insiste em repetir, podem ser verdades, mas não são elementos de recuperação. É importante ter humildade, se colocar no seu lugar real, verdadeiro, nem aumentar, nem diminuir. Isso é humildade. Tem outra pergunta aqui, né? Se você tem noção do grau de importância para a tua família e seus amigos e para a sociedade como um todo. Que noção é essa? Existe um sentimento bastante intenso para a maioria dos adictos de não fazer parte. Não fazer parte da sociedade, da família, de coisa nenhuma. É um autorrepúdio, um estado muitas vezes de comparação, de inferioridade, e colocando a neurose, o ódio entre a vida dele e a possibilidade de ter algum grau de felicidade. Então, vagarosamente vai se resgatando o entendimento de que tem mais gente no mundo. A doença da adicção é um estado de profundo egoísmo, e um egoísmo isolado, isolacionista, que impede que a pessoa conheça o mundo que o cerca. Esse estado de isolamento necessário, ultra necessário, para desenvolver um sujeito que vai estar na ativa, ele precisa ser combatido. E para que seja combatido é importante olhar para o mundo externo, olhar para as outras pessoas e lutar na recuperação para poder adquirir a capacidade de aceitar as pessoas e a sociedade à sua volta. Isso significa um estado de profunda autopacificação. Muito bem, o que mais aqui? Fiz as pazes com o fato de ser adicto. E quando a pessoa tem reserva, ela não quer ser adicta, ela não aceita a adicção. Quando a pessoa está no estado de reserva, né, de meio que garantia, ela vai se entristecer de não poder dar um tapa, de não poder fumar uma, de não poder tomar uma, e etc., ou cheirar. Ela pode se irritar consigo mesmo por ter uma vida praticamente especial, no sentido de não se permitir ir a lugares e fazer coisas que não convém. E isso não é uma questão de moral, é uma questão de prevenção, é um plano de autoproteção com relação às oportunidades provocantes que a vida oferece. Então, fazer as pazes com a adicção fazer as pazes com o fato de se ser adicto é fundamental. Muito mais fácil viver num estado de paz consigo mesmo e com a própria história do que no estado de beligerância e briga permanente consigo mesmo. Não aceitação, rebeldia, tudo isso é dispensável, né? Outra pergunta interessante fiz as pazes com as coisas que precisarei fazer para ficar limpo. Realmente, né? A vida tem que mudar, né? Lugares, pessoas, conversas, ambientes que possam
levar um estado de euforia ou provocar gratuitamente a fissura, né? É importante passar ao largo, se manter longe disso. Uma outra pergunta aqui, né, que é como o seu conhecimento e experiências anteriores afetaram o seu trabalho com o espaço. Na verdade, conhecimento e experiência anterior é ativa, né, cara? Quando a pessoa se rende, ela traz consigo mesmo uma bagagem muito grande do seu viver incorreto, difícil, que o colocou em algum nível de miserabilidade, não aceitação de si mesmo e confusão total. Então, esse estado anterior é a base sobre a qual vai se tentar construir uma nova maneira de ser, né? Chega-se ao ponto onde você vê que os resultados de sua velha maneira de viver e acaba aceitando que é importante aceitar uma nova maneira. Não tem por onde correr, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho pega também, né? Não é uma questão de escolha. Para um adicto que chega num estado de dificuldade e sofrimento, não é uma escolha ficar limpo, é uma necessidade. É a mesma... qual é a opção que tem o leite quando ferve dentro do canecão? É cair para fora. Qual é a escolha que o leite tem, a não ser que fervido cair para fora do canecão? É única. Então, para o adicto não tem outra opção. Ou para ou o quê? Ou para ou para. Então, uma vez parado, ele provavelmente vai se encontrar num estado de confusão, porque toda a confusão que reinava na vida dele ou dentro dele ainda está ali, exigindo coisas e prazeres e preenchimento de vazios que ainda restaram, e aí as coisas poderão ficar muito difíceis. Portanto, é importante que se siga em frente num programa de recuperação, respondendo perguntas, buscando padrinho a qualquer custo para poder modificar a maneira de viver, conseguir deter o processo de aprofundamento na neurose, no medo, na dificuldade de viver com quem quer que seja, e existir num mundo onde você possa se sentir atacado, perseguido e etc. Conseguir simplesmente se pacificar, que é um processo também dinâmico e muitas vezes dolorido, mas que não resta outra coisa a fazer. Resta, tem opção. A princípio é muito interessante se manter longe da droga. De repente, o adicto ele se vê passando dias e meses e até anos sem retorno à substância. E aí ele vai sentir uma alegria, uma euforia, vai se sentir importante porque usou e importante porque parou. Mas esses estados de alegria que podem ocorrer, de gratidão, não vão sustentar uma vida prazerosa, porque são estados momentâneos que a pessoa atinge e volta. Ela vive se animando e desanimando, animando e desanimando. É importante agarrar em alguma coisa que nos dê mais segurança do que ânimos temporários.
Logo vai se descobrir que o vazio que você sentia com drogas ou qualquer comportamento obsessivo e compulsivo precisa ser preenchido. Afinal de contas, então, que se encha com um programa, com novidades, com responder perguntas que vão mexer na natureza básica da doença. A adicção não é o uso de drogas, a adicção não são os comportamentos. A adicção é um estado obsessivo que busca, com o prazer, atenuar qualquer grau ou possibilidade de sofrimento que seja. Então tem uma frase até do livro dos 12 Passos lá dos Alcoólicos Anônimos, que diz assim: fugíamos do sofrimento como de uma praga. Nunca quisemos lidar com o fato concreto de sofrer. A fuga através da garrafa e ou outras substâncias foi sempre a nossa solução. Então é isso. É um estado de fuga, é um estado escapista que vai para as substâncias alterar a vida, alterar a realidade, mas que não se mantém durante toda a vida. Parar de usar drogas não é a solução. Parar de usar drogas é a oportunidade que a pessoa se dá para perceber o porquê usava. E quando ela vai se garimpar, se buscar notícias honestas sobre si mesma, ela vai mergulhar para dentro de si e perceber que as coisas começaram muito antes dela usar a primeira substância. Então, é mais ou menos isso. Com essas considerações, eu termino aqui o passo número 1 e na próxima live vou começar a trabalhar alguns tópicos do passo número 2. Essa live, junto com a anterior, irá lá para a conta Sergio.Murilo, lá no YouTube, e nessa semana, dentro de alguns dias, vão estar lá essas duas lives. Compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem o canal Sergio.Murilo para que outras pessoas que porventura possam precisar dessas palavras possam também ter acesso a elas. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima.